Como sempre, a família conservadora dos bons costumes, do Deus, Pátria e Família, a família de direita conservadora cristã. Novos documentos sobre o caso do amigo estuprador de Donald Trump, onde mais documentos sobre as pessoas envolvidas no caso, e o nome de Donald Trump sai com mais frequência do que nos documentos anteriores. E mais uma bomba neste meio. O nome de Bolsonaro também é citado. Por isso que corra com medo dessas pessoas religiosas cristãs, onde tem como lema Deus, Pátria e Família, porque são pessoas monstruosas das mais altas periculosidade, são pessoas perigosíssimas, são psicopatas doentias e monstruosas. Por isso que a religião é o laboratório perfeito para psicopatas e chefes de organizações criminosas se esconderem e serem vistos como homens de Deus. Mas isso não é novidade para quem estuda. Isso não é de agora. Isso acontece dentro do cristianismo, desde quando ele foi criado por psicopatas. Porque quem criou o cristianismo era um psicopata da pior espécie, a fim de controlar massas e reinar sobre essas massas. É engraçado que os cristãos dizem que é o demônio que faz isso, que faz aquilo. Mas o demônio são os próprios cristãos, porque são os próprios cristãos que matam, roubam, estupram, mentem, fazem fake news para destruir a vida do outro, levanta falso, usurpam, destroem, são ambiciosos, são estelionatários e por aí se vai. Esses sim são os verdadeiros demônios de carne e ossos. Na verdade, o diabo foi criação da própria Igreja Católica, do próprio cristianismo, para controlar massas ignorantes, que não gostam de estudar história da religião, arqueologia, filosofia, antropologia, egiptologia, dentre outras. Aí só querem ser ovelhas retardadas que só sabem dizer amém e o fumo entrando, que só sabem lamber ovos de pastores e padres e ainda querem ter razão, e o fumo entrando com força. Na verdade, eu não tenho pena não, porque o conhecimento hoje é livre para todo mundo. Não precisa fazer faculdade para ter conhecimento. Hoje temos o conhecimento em nossas mãos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo a seguir. Bom, o governo do Trump andou divulgando aquelas listas do Epstein, né? Epstein Files, como eles falam. Eles estão liberando aos poucos, igual o Jair Renan aqui no Brasil. Nem todos vão entender essa piada, mas vamos lá. Parece que eles não liberaram nem 1% dessas listas, mas agora saiu mais uma etapa de escândalos que foi divulgado nessa lista do Epstein. E nessa outra etapa da lista, pessoal, tem uma garota de 14 anos, que dizem, né, naquelas conversas que foram apuradas, que o Trump obrigou ela a fazer sexo oral nele. Tá? Vou falar assim de uma forma bem rápida, até para não prejudicar o vídeo no YouTube. Uma garota de 14 anos. E também tem uma mensagem estranha que apareceu nessas conversas, que diz que algum desses bilionários que participavam dessas festas, desses bacanais, né, do Epstein, que eles também comiam algumas pessoas, no sentido de se alimentar. Tá? Comer não é no sentido de comer, eles comiam e comiam. Então, dos dois jeitos que vocês possam imaginar. E é engraçado que tem uma garota chamada Jimenez, deixa eu ver qual é o primeiro nome dela aqui, que ela tinha feito um protesto contra isso, contra o Trump, e ela falou, é uma garota latina, ela falou tudo isso daqui que estava acontecendo e as pessoas não acreditaram nela. Ok, Gabriela Rico Jimenez, é uma modelo mexicana, que em 2009, com 21 anos, teve um surto público fora de um hotel em Monterrey, acusando as elites de canibalismo e sacrifícios humanos. Ela foi detida pela polícia e desapareceu desde então. Teorias incluem conspirações para silenciá-la ou problemas de saúde mental. Não há ligação confirmada com Epstein, apesar de rumores online.
Seu paradeiro segue desconhecido. Então uma garota que surtou, e em frente a um hotel ela começou a falar que eles praticavam canibalismo, talvez ela seja algum trauma, ela tenha sofrido alguma violência, né? Algo deu um gatilho nela, e simplesmente ela sumiu, ela foi presa e sumiu, nunca mais foi encontrada. Agora olha um trechinho do vídeo dela. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fue la carne humana! Pessoal, comer carne humana. Isso me lembra o Bolsonaro, quando ele queria comer aquele índio morto, vocês lembram? Era pra comer, eu queria comer o índio, era pra comer. Andando, morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Corpo. Corpo, bota o corpo. Mas não para comer, não. É pra comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Eles não mudam nada, né, pessoal? Eles são iguais em qualquer lugar do mundo, né? Mas o Bolsonaro faz parte de um rito lá indígena, não sei o que, mas é engraçado a ânsia dele, né, pra querer comer uma pessoa que já morreu, né? Enfim, é coisa de gente doente. E por fim, pessoal, apareceu o Bolsonaro também nessas conversas aqui. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria pra vocês. Ó, Steve Bannon. Tenho de manter isso de Bolsonaro nos bastidores. O que será que tá rolando aqui, né? Bom, essas conversas, pessoal, foi em 2018, tá? Foi o ano que o Bolsonaro ganhou as eleições. Aí eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Bom, pra gente entender um pouco isso daí, a gente tem que ver um pouco a ordem cronológica, tá? Ok, ó, na troca de mensagens divulgada nessa sexta-feira, a pessoa de identidade desconhecida afirma: não gostei de Bolsonaro chamando qualquer associação com você, aqui é o Steve Bannon, de fake news, embora eu compreenda. O que ele quer dizer? Que o Bolsonaro negou que tivesse qualquer associação com o Steve Bannon. Ele falou: isso é fake news, é fake news da imprensa, globalista. Eu preferiria um boné MBGA. Esse boné é o mesmo que da MAGA, tá? Só que em vez de MAGA, eles colocaram a letra B no lugar, que seria Make Brazil Great Again. Continua. Bannon então responde: eu tenho de manter a coisa do Jair nos bastidores. Meu poder vem de não ter ninguém me defendendo. 2 dias antes, o indivíduo desconhecido e Bannon haviam comentado sobre a eleição no Brasil, antes desse papo aí do Bolsonaro. O Bolsonaro é um divisor de águas, sem refugiados querendo entrar, sem Bruxelas dizendo a ele o que fazer. Ele só tem que reiniciar a economia. Gigante, 1,8 trilhão de PIB, diz a pessoa que provavelmente é o Epstein. Bannon então responde: eu sou muito, muito próximo desses caras. Eles me querem como conselheiro. Eu devo fazer isso? Então mostra que ele já tinha uma proximidade e os bolsonaros queriam ele como conselheiro. E é curioso, né, que aqui o Epstein, antes de morrer, quando ele estava vivo, ele fala que o Brasil tinha um PIB gigante de 1,8 trilhão e que a única coisa que o Bolsonaro tinha que fazer era fazer essa economia se reiniciar, o Brasil voltar a bombar. E foi exatamente o que o Bolsonaro não fez. Ele destruiu a economia desde o primeiro ano. No primeiro ano o Trump já estava reclamando dele que ele tinha desvalorizado o real de propósito. Então o Bolsonaro fez exatamente o oposto, é incompetente para tudo, né? Em agosto daquele ano, o estrategista havia se encontrado com Eduardo Bolsonaro em Nova York. Na ocasião, o ex-deputado federal disse que Bannon era um entusiasta de Jair Bolsonaro e que os dois manteriam contato para somar forças, principalmente contra o marxismo cultural. Em novembro, depois da conversa, portanto, Eduardo esteve no jantar de aniversário de Bannon, em Washington. É meio que reinar no inferno, diz o interlocutor em resposta. Diferente da Europa e o jogo de bridge América do Sul, é mais tipo joga 52 cartas pro alto e pega. Aqui é uma referência a um jogo de bridge, que é um jogo britânico, tá? E uma brincadeira em que se espalha 52 cartas do baralho. Aí o Bannon responde: Eu entendo. Massa crítica. Se você controla o Brasil e 25 países na Europa, isso é vantagem. Então mostra que eles botavam pessoas que eles podiam controlar ou ajudavam essas pessoas a chegar ao poder. Em um terceiro documento, novamente uma pessoa sem nome, mas com número de telefone, conversa sobre uma possível visita de Bannon ao Brasil, com uma pessoa identificada como Miro Lajcak.
O número da pessoa desconhecida corresponde ao citado como telefone do Epstein. Então vou ler aqui o finalzinho para vocês, tá? Aqui está saindo da página. Nessa suposta conversa entre Lacaque e Epstein, de 9 de outubro de 2018, a pessoa que seria o financista diz que Bannon está pensando em ir ao Brasil para ver Bolsonaro. Lacaque pergunta se não é melhor a visita acontecer depois do segundo turno. A pessoa que seria Epstein pergunta: você acha melhor ele esperar? E a resposta de Lacaque é: depende do motivo para a viagem, mas depois é mais seguro. Em um quarto documento datado do mesmo dia, 9 de outubro de 2018, numa terça-feira, a pessoa não identificada fala para o Bannon: sobre Bolsonaro, se você está confiante em uma vitória, pode ser bom para a marca se você estivesse lá. Aí o estrategista responde: pode ser que eu vá no sábado. Aí no mesmo diálogo o interlocutor diz: Miro acha mais seguro ir no Brasil depois do segundo turno. Aí o Bannon pergunta: por que o Miro acha melhor depois? E a conversa muda de assunto. Então mostra que o Bolsonaro tem forte ligação com essa extrema-direita desde 2018. Eles tinham um plano de apoiar o Bolsonaro e ajudar ele a chegar à presidência, tanto que eles queriam que o Bannon fosse o guru deles. E até o Bananinha foi na festa de aniversário do cara. E é engraçado que tudo isso aí tem ligação com o Epstein, né? O que será que eles tinham com o Epstein, né? Que é o cara lá que fazia aquelas orgias, né? Aquelas festas horríveis, né? Com menores de idade. Então meio estranho, né, pessoal? É Trump com uma garota de 14 anos, abusando dela. Gente falando aí nesses arquivos que tinha pessoas que comiam pessoas. E envolvimento da família Bolsonaro com isso. Tudo podre, né, pessoal? Tudo que não presta tá aí junto e misturado. E tem gente que ainda apoia essa família, né? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, essas são as notícias, tá? Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like que a YouTube vai entender que se você gostou do vídeo, pode divulgar para mais pessoas. Entra naquela lista de aviso que eu tenho, quem quiser, WhatsApp, Telegram, tem um grupo lá também no WhatsApp, tá? O link está na descrição de qualquer vídeo. Colabore aqui com o canal, quem quiser também. Dá uma ipada no vídeo, compartilhe nos grupos que você faz parte e comente também, que comentário dá engajamento. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Até a próxima.